Louvado seja o nome do Senhor. Um excelente dia para cada um de vocês. É um privilégio, né, estarmos juntos aqui, podermos abrir a palavra de Deus, né? E deixa eu fazer aqui um pedido especial. O pastor Esmeraldo já adiantou aqui que vai estar orando, né? Peço a cada um de vocês, né, a intercessão aqui nesse momento de reflexão, de estudo da palavra de Deus. E você que está aí acompanhando pelo YouTube, tá? Aproveita aí, né? Tá fazendo o teu comentário aí, que bom, é bom ver a tua participação, né? Aproveita aí, dá aquele joinha aí para ajudar para que esta reunião, este encontro aqui, chegue a mais pessoas. E também agora é aquele momento de você convidar, né? Aqueles que, quem sabe, você ainda não convidou ao enviar o link aqui desta reunião, tá? Esse momento aqui de abrir a palavra é muito gostoso, né? E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, agradecer as pessoas que sempre oram, né, por mim, pela minha família. E Mãe Iranilda, você é bênção de Deus, a irmã Nilde, né? Que coisa maravilhosa. A Val, a Sirlene, então são pessoas extraordinárias aí que Deus coloca na nossa vida para tornar essa caminhada, esta jornada mais fácil, né? Porque os desafios desse mundo aqui são grandes, os problemas, as dificuldades que enfrentamos, mas Deus, ele torna essa caminhada aqui mais doce, né? Com essas pessoas maravilhosas que ele põe ao nosso encontro aqui. Eu imagino agora que o pastor Esmeralda, eu acho que por um momento, porque eu tenho um amigo especial aqui também, que é o pastor Abidoral, né? E aí, por um momento, ele fez a junção aqui, minha mais o Abidoral, ou minha mais o Adevaldo, né? Que ele falou que é Aderaldo, né? Mas isso é bom, viu, pastor Geraldo? Fique tranquilo quanto a isso aí, né? E é maravilhoso esse momento aqui da gente estar juntos aqui. E sorrir também faz parte desse encontro, viu? Então a gente sorrir, se alegrar, né? Por estarmos reunidos aqui. E isso é muito bom, né? Um abraço aí para vocês que são minha família na fé, tá? E um abraço aqui para minha família também, né? As minhas tias que sempre acompanham aqui, a tia Aparecida, a tia Fátima, a tia Eurípides, sempre estão aqui na sala 57. Um grande abraço aí para vocês, que Jesus abençoe. Amados, quero te convidar a vir comigo aqui ao livro de Daniel. Esse é o livro do nosso estudo aqui esta manhã, tá? Eu já estou vendo ali alguns, já procurando aí na tua Bíblia. A minha está aberta aqui. Eu estou me adaptando a um novo acessório, né? Você sabe que durante a vida a gente vai ganhando alguns acessórios aí, né? Eu estou vendo aqui a Giovani, ela já está com esse acessório, o Luciano, né? Eu estou me adaptando a esse acessório aqui que eles me concederam agora. Esse ano é meu cinquentenário, né? Em dezembro agora eu completo 50 anos, né? E aí, acho que estão me adiantando, um dos presentes aqui é esse acessório aqui, que é o óculos, né? Então eu estou me adaptando a ele ainda, tá bem? Esse é um acessório novo aqui na minha vida, né? Mas isso aqui faz parte da existência. O nosso personagem aqui da reflexão desta manhã é aquele que ele tem muitas coisas interessantes a respeito de Daniel. Na minha infância, né, eu cresci guardando a ideia, né, daquele grande embate ali de Daniel lançado ali na cova dos leões, né? Então, eu cresci com aquela imagem ali quando a gente ia nas salas infantis, né? Eu sou apaixonado pelo departamento infantil da igreja, né? Louvo a Deus principalmente de maneira muito especial, as professoras, né? Parabéns às que estão aqui, né? Que se dedicam, que vão lá, ajudam a cuidar das nossas crianças, né? E eu cresci com essa imagem de Daniel ali diante dos leões, né? Onde ele é jogado e Deus coloca um anjo ali para fechar a boca dos leões e não fazer nenhum mal a Daniel. Daniel é um personagem extraordinário, né? Uma das coisas extraordinárias de Daniel é que Daniel é o único dos quatro que nós guardamos o nome judaico dele, não é? Porque Daniel vai ali na corte babilônica, vai outros também, mas a história, a ênfase da história passa em torno de Daniel
e os seus três amigos, né? Ananias, Misael e Azarias. Mas normalmente os outros três nós guardamos o nome babilônico que eles receberam ali na corte de Babilônia, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel também, ele tem essa mudança de nome. Ele recebe o nome de Beltsazar. Esse é o nome que ele recebe quando ele chega ali em Babilônia. Esse nome dele, o significado aqui, né? Cada um desses nomes tinha um significado. Daniel, por exemplo, significava Deus é o meu juiz. E Beltesazar significava servo do Deus Bel, né? Alguns também trazem o nome dele, né? Belsazar, né? Ou Deus proteja o rei, né? Então, essas nomenclaturas aqui a respeito do nome que ele recebe na Babilônia. No entanto, nós guardamos a grafia Daniel, né? Deus é o meu juiz. E Babilônia, ali durante um tempo, foi o império dominante. Você se lembra do sonho ali do capítulo 2 de Daniel, quando Nabucodonosor tem o sonho e a cabeça de ouro representava o império da Babilônia. Você que está acompanhando aqui conosco, né? Depois você pode olhar ali Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, né? E a própria interpretação que Daniel traz ao sonho, né? Dizendo que naquele momento quem dominava, quem estava no controle era o império da Babilônia ali, que no primeiro momento era o rei Nabucodonosor. Depois, o reinado é passado ao rei Belsazar. E o que é interessante é que o nome de Belsazar e o nome de Daniel é muito parecido. Em algumas versões, né, essa grafia ela é até um pouco, de certa forma, assim, ela se confunde em alguns momentos, né? De Daniel, que tinha um nome babilônico ali, Belsazar, né? E com o rei Belsazar, tá? Então, eles têm isso em comum, tem os nomes ali muito parecidos, né? Então, igual eu aqui, né? Ideraldo com Esmeraldo, né? Com Adevaldo, né? Então, assim, muito próximo, os nomes ali. E acontece o seguinte, quando o rei Belsazar, ele é levado ao trono, ele agora ele entende que ele era o maioral, que ele dominava, ele estava no controle. E a história, eu quero te trazer aqui, e a partir do verso primeiro do capítulo 5 de Daniel, diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1.000. Só que agora, né, ali ele fazer uma festa, né, não há nada errado, né, ainda mais ele como rei, com certeza ali feliz, né, pelo seu domínio, pela posição que ele havia ocupado. Ele convida ali 1.000 pessoas, a história vai dizer dos grandes, né, daqueles que estavam próximos a ele ali, e eles agora vão fazer uma festa, provavelmente ali para celebrar a ascensão dele ao reinado, a celebração das conquistas do Império Babilônico. Só que o grande problema começa aqui no verso 2 do capítulo 5 de Daniel. Porque agora diz assim: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, o seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que nesses utensílios, bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. O verso 3 diz: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, agora, ali na sua embriaguez, ele se torna insensato. E essa insensatez dele, ele faz a loucura de brincar com aquilo que é sagrado.
Amados, nós estamos vivendo dias onde as pessoas, de uma forma em geral, têm dificuldade de separar o sagrado com o profano. Nós estamos vivendo dias onde há uma confusão a respeito dessas coisas. Então, tem muito essa mistura do sagrado com o profano, do puro com o impuro, como se isso fosse normal. Às vezes, a gente vê algumas músicas que você não sabe se aquela música é sagrada ou se ela é profana. Algumas vezes, eles pegam uma música que tem uma letra completamente profana, que zomba de Deus, que exalta, muitas vezes, algum tipo de vício, exalta algum tipo de comportamento promíscuo. Aí pega essa música, né? Pega ali, aí pega a letra, coloca, troca a letra, coloca uma suposta letra cristã, né? Vamos assim dizer, falando alguma coisa a respeito de Deus e canta isso como se tudo fosse normal. A mistura do sagrado com o profano. Às vezes nós pegamos algumas festas que elas são profanas, que são para exaltação a alguns deuses com D minúsculo, né? Que não são o verdadeiro Deus. E agora nós muitas vezes mudamos o nome, convertemos, damos um jeitinho ali e trazemos isso para o meio cristão, como se isso fosse normal. Então, hoje, nos nossos dias, as pessoas estão tendo dificuldade de separar o santo, o puro, o perfeito, daquilo que é profano, daquilo que é impuro, daquilo que é imoral, daquilo que agride a Deus, que vai contra a vontade de Deus. Então, há uma, vamos assim dizer, há uma mistura. A Bíblia usa uma expressão que não é muito comum, né? Há uma amalgamação, né? Essa mistura, até difícil de falar a palavra, né? Mas é essa mistura do santo com o profano. E é isso que está acontecendo aqui, porque ele está fazendo a festa para exaltar-se, para dizer que ele era o maioral, para honrar ali os deuses babilônicos, né? Ali com D minúsculo, né? Os deuses de prata, de ouro, os deuses de madeira. Só que ele quer fazer isso com as coisas de Deus. Amados, em nome de Jesus, eu faço um apelo para você. Eu já começo essa mensagem te fazendo um apelo. Queridos, não misture o santo com o profano. Não misture o que é sagrado com o que é imoral, com aquilo que é impuro. Nós precisamos levar as coisas de Deus mais a sério. Nós precisamos tratar com seriedade aquilo que é divino, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. Eu me preocupo com isso, porque muitas vezes eu vejo alguns de nós nos comportando na casa de Deus como se estivesse na nossa própria casa. Alguns de nós, às vezes, permitimos, e não ensinamos sequer aos nossos filhos que aquele local é diferente, porque aquele local se torna diferente pela presença de Deus. Aquele local se torna santo porque ali é a presença de Deus, queridos, e estar na presença de Deus é algo tremendo. Você se lembra, por exemplo, quando Moisés, ali diante da sarça, a história bíblica diz que Deus diz para ele: Moisés, tira as sandálias, porque esse lugar que você está é um lugar santo. Muito provavelmente Moisés, por várias vezes, já havia passado ali naquele lugar. Ali, juntamente com o cuidado das ovelhas, ele tinha ido para lá e para cá, tinha transitado. Aquele lugar era um lugar normal, até que a presença de Deus chegou ali. Quando Deus chegou aquele local se tornou um lugar santo, separado, diferente por conta da presença de Deus. O que é de Deus deve ser tratado de maneira respeitosa. Nós precisamos fazer essa separação. Precisamos ter isso claro na nossa mente. E esse é o problema de Belsazar, porque agora ele começa a brincar com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo.
Ele pega os utensílios do templo, da casa de Deus, ali de Jerusalém, e traz, e os mesmos utensílios, ele agora coloca o vinho, a bebida, e ele vai beber ali, juntamente com os seus, que estavam fazendo parte daquela festa, e de maneira muito especial, ele está zombando, né, assim, de maneira enfática, mostrando, ele está zombando de Deus. Ele está brincando com Deus. Ele está brincando com o santo. E ele usa as coisas sagradas para, de certa forma aqui, né, para mostrar uma adoração às suas divindades. Ali para mostrar que os deuses dele eram maiores do que o Deus do povo de Israel. E olha que quando nós estudamos a história, quando você vai ali no segundo livro de Crônicas, né, estudando o livro do profeta Jeremias, você vai observar que Deus havia permitido que Babilônia invadisse Israel, ali que tomasse Judá e que levasse os utensílios da casa. Eles haviam feito aquilo porque o Senhor Deus havia permitido. Mas eles entenderam que haviam feito pelas as forças deles, forças meramente humanas. Então, eu costumo dizer o seguinte: há coisas que você pode até não concordar, não concordar, não achar que está certo. Mas, queridos, quando nós falamos a respeito das coisas sagradas, das coisas divinas, eu posso não concordar, mas eu preciso respeitar. E você conhece pessoas assim, e eu admiro essas pessoas. Muitas vezes elas têm uma visão diferente a respeito do que nós cremos, né? Há uma visão diferente a respeito da Bíblia, da palavra, das doutrinas, como disse o pastor Fernando aqui, no momento onde ele foi começar a estudar a lição, né? Às vezes eles têm uma visão diferente, mas eles respeitam aquilo que é sagrado, aquilo que está sendo dito a respeito das coisas de Deus, eles têm esse respeito por Deus. E foi isso que Belsassar perdeu. E, infelizmente, a palavra de Deus diz que no final da história é isso que as pessoas também estarão perdendo. A Bíblia diz que nos dias finais da história, quer ver isso? Venha comigo aqui, deixa Daniel aberto, porque nós vamos voltar aqui a Daniel, tá bem? Vai ser o que vai nos acompanhar na leitura. Mas venha comigo aqui ao Evangelho de Mateus, o capítulo 24, aqui falando a respeito dos dias finais da história deste mundo. Olha como que o mundo se tornaria. Mateus, o capítulo 24, aqui a partir do verso 37. Diz assim: mas a respeito daqueles. Perdão, tá? Eu estou lendo aqui o 36, né? Mas o 37 vai vir logo em seguida aqui. Eu falei o 37 e comecei a ler o 36, tá? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Então nós não sabemos a respeito do dia da vida do Cristo. Mas a Bíblia diz como serão aqueles dias, como estará vivendo o mundo naqueles dias. E ela diz assim: olha, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E olha o que estava acontecendo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Ou seja, as pessoas estariam vivendo nos dias finais da história desse mundo, próximo à volta de Jesus, elas estariam vivendo como se vivendo uma festa, como se estivesse tudo indo normal, como se tudo estivesse indo bem. E quando nós olhamos para esse mundo, como eu disse, parece que é isso que nós estamos vendo. Não é parecer, né? É isso que nós estamos vendo. Vivemos dias finais da história deste mundo, mas a maioria das pessoas, e se nós não cuidarmos, nós mesmos, estamos vivendo como se tivesse tudo normal. E aí a história bíblica diz que eles faziam festas, casavam, davam-se em casamento, e aí chegou o dia final e eles nem perceberam. E eu fico olhando, queridos, e nós, o cristianismo, de uma forma em geral, né? E eu nos coloco no meio aqui, a maioria de nós, adventistas, né? Mas outros grupos cristãos também, e o cristianismo, de uma forma em geral, está vivendo como se nada estivesse acontecendo. Estamos olhando os sinais
que Jesus disse que aconteceriam, que antecederiam a sua vinda, que na verdade, quando nós olhamos, né, eles todos, né, os sinais naturais, eles já aconteceram. Nós estamos esperando um último sinal, que é o evangelho do reino ser pregado a todo mundo. Só que nós estamos olhando isso como se estivesse normal. E estamos brincando com aquilo que é santo. E hoje eu digo o seguinte, que com essa nomenclatura gospel, tudo está valendo. Então hoje você tem, o mundo faz rave, né? Que é essas festas eletrônicas de amanhecer o dia, mas você tem a rave gospel. Então se leva o nome gospel, está valendo. E aí você tem, o mundo faz lá o funk, e aí nós pegamos e dizemos, não, nós temos agora o funk gospel. E aí nós temos o rock gospel, e aí, em nome do gospel, tá tudo valendo. Esses dias alguém me mandou um link, né? No primeiro momento eu falei, não, isso aqui é brincadeira, isso não existe esse negócio, né? Mas nós temos uma das coisas que é pervertida dos nossos dias, né? Que é a questão da imoralidade. E alguém me mandou uma história de uma. E eu achei, como eu disse para vocês, no primeiro momento achei que aquilo era uma brincadeira, né? Depois eu fui pesquisar, é uma verdade, né? E aí nós temos essa questão do nudismo, né? Do nudismo, e aí eles têm agora uma igreja de nudista. E aí nessa igreja de nudista, lá entra o pastor completamente nu, e as pessoas que entram lá, todo mundo nu, e aí, não, mas aí é gospel, tá valendo. Então, as pessoas estão brincando com o que é santo, com o que é sagrado. Não estão levando a sério isso. E aí nós temos hoje todo tipo de situação gospel. Esses dias eu estava aqui lendo uma página de notícias da internet, e aí uma pessoa que havia ganhado dinheiro por posar nua, né, mostrar ali o seu corpo, algo que é completamente contrário àquilo que a Bíblia ensina, né, porque a Bíblia vai ensinar que a intimidade, ela da mulher é apenas para o seu marido, e a do homem é apenas para a sua esposa. Então não tem esse negócio de se expor para os demais. E agora a pessoa dizia assim, olha, alguém perguntou quanto que ela havia ganho naquilo ali, e ela agradecendo a Deus, porque Deus havia provido aquilo para ela, e ela disse, não, graças a Deus eu ganhei muito dinheiro. Olha como as pessoas estão brincando com isso, queridos. As pessoas não estão levando isso a sério. E aí nós temos hoje muitos, né, que aí dizem artistas e tudo mais, que aí dizem-se convertidos, né? Não, aí eles usam essa nomenclatura de cristão, mas vivem uma vida completamente diferente daquilo que Cristo ensina. Nós temos agora um grupo, e eu creio, né, que precisa de haver homens e mulheres tementes a Deus no meio político, né? Mas nós temos um grupo também que se dizem políticos, que se dizem cristãos, e aí usam nomenclatura, às vezes, de líder religioso, de pastor, missionário, padre e outros mais, mas aí eles fazem coisas completamente contrárias à vontade de Deus. Roubam as pessoas e aí usando o nome de Deus. Então as pessoas estão brincando, estão fazendo como Belsazar naqueles dias, estão brincando com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo, não estão levando as coisas de Deus a sério. E o convite para nós é para nós nos lembrarmos. E de repente, queridos, Deus estabeleceu o seu juízo. E quando nós olhamos esse mundo, queridos, a impressão assim que dá, né, é que Deus já está cheio disso aqui. Há um autor que ele diz que Deus ele terá que pedir desculpas às cidades de Sodoma e Gomorra diante do comportamento que as pessoas estão tomando nos nossos dias. Olha que coisa, né? Onde nós estamos chegando, brincando com aquilo que é santo, não levando as coisas de Deus a sério. E eu sei que eu estou falando isso para você, e o Espírito Santo está trabalhando na tua mente, no teu coração, e Deus está te mostrando tantas coisas que você tem visto no meio cristão, em nome de Deus, em nome da fé, quantas coisas erradas, quantas coisas distorcidas no meio. E é isso que está acontecendo aqui. Belsazar está brincando com o que é santo. E agora o relato bíblico diz que Deus estabeleceu o seu juízo. É como Deus disse assim: Deus cansou.
E a história diz que agora, a partir do verso 5 diz assim: quando eles estavam fazendo isso, né, a partir do verso 5 do capítulo 5 de Daniel, né, que eu disse que a gente ia voltar ali, né, a partir do verso 5 diz o seguinte: no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Ele sabia que aquilo não era algo humano, ele sabia que era algo sobrenatural o que estava acontecendo. A mão ali, os dedos escrevendo na parede, o rei conseguia contemplar. E o verso 6 diz: então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos, eles se perturbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam um no outro. Ele percebeu que aquela presença era algo sobrenatural, era algo divino. E o rei ordenou em voz alta que colocasse na presença dele os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e disse aos sábios da Babilônia: qualquer um que ler essa escritura e me declarar a interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. E aqui acontece aquilo que aconteceu no capítulo 2 com o seu pai. Eles trouxeram ali os magos, os adivinhos, eles trouxeram ali os feiticeiros, trouxeram todos, só que nenhum deles conseguiu interpretar aquilo que estava escrito na parede, aquilo que Deus havia escrito. E agora eles agora se lembram, tá? Então, muito provavelmente aqui a mãe dele, né? A esposa de Nabucodonosor, né? A história diz que a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, ela entrou e disse assim: olha, eu estou lembrando de um homem. Olha o verso 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, o teu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos feiticeiros. E aí, só para adiantar aqui, no final diz assim: olha, e acharam neste Daniel, a quem puseram o nome de Beltesazar. Chame Daniel, e ele vai trazer a interpretação. Então, agora, a rainha mãe provavelmente aqui a esposa de Nabucodonosor, ela agora, a mãe de Beltesazar, ela se lembrou de Daniel. Ela diz: há um homem de Deus. Há um homem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você agora. Em todo o tempo da história, Deus vai ter os seus. Coloque isso no teu coração. Deus sempre vai ter os seus. Homens e mulheres que permanecerão fiéis. E para esse tempo, Deus espera que eu e você sejamos esses homens e mulheres. Ele espera isso de mim e de você. Que nós sejamos como Daniel, alguém que permaneceu fiel, alguém que muitas vezes as pessoas esquecem. Na hora da festa, Daniel foi esquecido, ninguém se lembrou de Daniel. Aqui a história, lembra quando nós lemos aqui? Beltesazar mandou chamar os grandes do reino. Daniel havia sido constituído o terceiro no reino. Ele era o chefe de todos. Só que eles sabiam que Daniel não participaria daquilo. Então, por isso, naquele momento, Daniel não foi convidado. E talvez eu estou falando para alguém aqui e você muitas vezes não é convidado para as festas da sua família, porque você às vezes tem um comportamento diferente. As pessoas se reúnem ali muitas vezes para se embriagar ou para passar a noite no meio das festividades, a noite com músicas e às vezes a noite em bebedice, e aí eles não convidam você. Porque eles sabem que você é cristão, que você não se envolve com essas coisas, que você não se embriaga, que você muitas vezes a música está muito alta, né? Não sei se você é como eu e vai lá reclamar, né? Porque eu sou desse grupo, né? Que quando chama, eu às vezes eu peço, aí eu aproveito, né? Os momentos quando a família está reunida assim.
E aí chega aqueles momentos, às vezes, da comida, eu falo, ó, nós precisamos orar, né? Só que uma das coisas a gente precisa, não tem como orar com esse som dessa altura, né? Aí o pessoal desliga o som. Então você é aquele que muitas vezes você nem é chamado, porque você é o sem graça. Você é o que vai, em alguns momentos ali, colocar fim à festa. Aquele que chega, né? E às vezes você vai constranger os demais. Só que no momento de dificuldade, é esses que eles procuram. E aí, quando alguém adoece, né? Aí, não, olha, agora sim, vamos lá, corre lá e chama a Giovani, porque ela é uma mulher de Deus. Corre lá e chama o Cristiano, porque ele é um homem de Deus. Corre lá e chama a Sônia, porque ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher de oração, ela tem comunhão com Deus. Então, se lembram dos homens e mulheres de Deus quando as coisas apertam. E, queridos, e louvado seja o Senhor, porque eles se lembram de nós e Deus pode contar conosco. E talvez eu faça aqui o primeiro apelo desta mensagem. A pergunta é: Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? Deus pode contar contigo quando a sua família, os seus amigos no trabalho, que muitas vezes zombam de você, porque eles convidam para as festas e você não vai. Aí eles zombam de você, mas quando alguém que ele adoece, aí eles lembram de você para orar. E aí você, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, vai se levantar e vai orar, porque Deus conta com você. Deus procura você. A palavra diz que Deus olha para esse mundo e ele procura os seus fiéis, aqueles que vão se levantar fiéis. Hoje, talvez você é criticado, porque na escola só você não vai na sexta-feira à noite. E muitas vezes os seus colegas zombam de você, eles ridicularizam você, porque você não vai na sexta-feira à noite, porque muitas vezes você perde a prova, porque você fica trancado da manhã de sábado até o pôr do sol para fazer a prova depois que o sol se põe, e aí muitas vezes as pessoas vão ridicularizar você. Mas, queridos, quando surgem os problemas, quando surgem as lutas e as dificuldades, eles vão se lembrar de você, porque você é um fiel de Deus, você é uma fiel de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E foi isso que aconteceu com Daniel. Enquanto estava a festa, ninguém se lembrou de Daniel. Daniel estava esquecido. Ou Daniel nem era convidado, porque talvez Daniel ia ser o chato, ele ia dizer: olha, não, vocês não vão brincar com as coisas de Deus, não, vocês não vão tomar nada no que é sagrado. Mas aí veio o problema, chame Daniel, porque ele é um homem de Deus. E louvado seja o Senhor, porque eu estou vendo alguns aqui que já estão tomando a decisão de dizer que Deus pode contar com ele, Deus pode contar com ela. Amém. Louvado seja o Senhor, viu, Ariagna? E que está levantando a mão, Isaías, a Inalda e tantos outros homens e mulheres aqui que estão tomando essa decisão. Deus pode contar com você, isso é maravilhoso, Osana. Deus saber disso, Raquel, irmã Creuza, Deus saber que pode contar com você. O Espírito Santo de Deus pode usar você quando esse mundo precisar. E não tenha vergonha disso, queridos. E não tenha, infelizmente, alguns têm aquele espírito de vingança, né? Ah, não, mas vocês não me chamaram para. E estão me chamando agora porque está doente. Mas, queridos, é isso mesmo. Deus quer contar com você. Olha aqui, tá a Mila dizendo que quer ser uma mulher de Deus. A Maria José diz que quer renovar o seu acordo com Deus. E, queridos, chamaram Daniel, o homem de Deus. Para mim, Daniel é um dos homens extraordinários da Bíblia. O capítulo 10, verso 11, né, eu tenho uma mensagem toda sobre esse verso, porque a palavra diz que Daniel era amado de Deus. Olha que coisa extraordinária. Esses homens e mulheres, queridos, nós que tomamos essa decisão, a palavra de Deus diz que Deus nos ama. As pessoas às vezes podem até nos entender mal, às vezes podem até nos odiar, mas Deus ama esses homens e mulheres que tomam uma posição firme, esses que se levantam nessas horas para representar a Deus. E agora Daniel se levanta, e quando Daniel se levanta, o meu foco aqui não é na interpretação do texto, mas Daniel, ele vai e revela o que está escrito lá. Olha o que diz o verso 13.
do capítulo 5 de Daniel. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido falar a teu respeito. E aí dizem que você tem o espírito dos deuses que há em ti, que acha inteligência e sabedoria. E aí ele continua dizendo, e aí agora diz o verso 17: Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo. Esse é o nosso foco aqui. Daniel vai trazer a interpretação. Deus havia escrito ali naquela parede: Mene, mene, tekel, parsim. E agora, o juízo de Deus sobre o reino da Babilônia, ali de forma muito especial sobre Beltesazar como rei, o juízo de Deus foi o seguinte: pesado foste na balança e achado em falta. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e entregue aos medos e aos persas. Estava escrito. Daniel trouxe a interpretação. A ênfase da mensagem esta manhã é o verso 17. No verso 17, você se lembra que desde o primeiro momento, quando Beltesazar manda convidar, ele diz assim: olha, quem conseguir interpretar, eu vou dar os presentes. Eu vou dar os presentes. Eu quero encher esta pessoa de ouro. Eu quero encher esta pessoa de recompensas desse mundo. Ele diz assim: olha, ele vai ser o terceiro no meu reino, vai vestir púrpura, vai colocar uma cadeia de ouro no pescoço. E agora, quando Daniel é colocado na presença dele, ele diz a mesma coisa. Ele diz: Daniel, você sabe qual é a interpretação? Então, olha, Daniel, traz a interpretação e eu vou premiar você. Eu vou colocar vestido de púrpura em você. Eu vou colocar cadeia de ouro no seu pescoço e você vai ser o terceiro no meu reino. Só que Daniel olha para Beltesazar. E como eu disse no início, né? Os dois ali, os nomes próximos, parecidos. E Daniel olha para ele e diz assim: olha, eu não quero nada. Não quero nada. Eu não quero os teus presentes, eu não quero o ouro, eu não quero a púrpura, eu não quero o cargo que você está me dando, eu não quero nada. E parece estranho isso, queridos. Parece estranho isso. Daniel rejeitar os presentes. Aí alguns podem dizer, não, porque Daniel está rejeitando os presentes, né? Quem sabe você aí se lembrando da história de Naamã, né? Quando ali o servo do profeta, ele recebe os presentes, mas não havia nada errado em receber os presentes. Inclusive, lá no capítulo 2, Daniel havia recebido de Nabucodonosor. Não havia nada errado em receber os presentes. Agora a questão é que Daniel entendeu o momento que ele estava vivendo. Mais adiante aí, se você chegar no capítulo 6 e você estudar, você vai perceber que Daniel recebe recompensas do reino que vem depois, do Império Medo-Persa, de maneira muito especial de Ciro. Daniel vai receber recompensa dele. De Dario, Daniel vai receber recompensa dele. Não, o problema aqui não é a recompensa. A questão de Daniel é que ele entendeu o tempo que ele estava vivendo. Daniel entendeu o momento. E ele agora disse o seguinte: Rei, os teus presentes não valem nada, porque o seu reinado vai terminar amanhã. O teu reinado vai terminar essa noite. Essa é a última festa que você está dando. Esse é o último banquete. Então, de que adianta você me prometer o terceiro no teu reino? Porque o teu reino não vai subsistir, o teu reino acabou. De que eu quero com o seu ouro? O que eu quero com o vestido? O que eu quero com a sua prata? O que eu quero com esse cargo? Ele não vale nada. Ele não tem serventia nenhuma, porque o teu reino chegou no final. É como se fosse, por exemplo, nós estamos chegando agora na eleição municipal, né? E quem sabe, eu não sei aí a cidade que você mora, mas aí se levanta lá um candidato a prefeito, né? E quem sabe ele é o prefeito da cidade e ele agora é candidato à reeleição, né? Mas todas as pesquisas ali, né? Esse ano acho que a eleição é para prefeito e para
acho que para governador, né? Mas vou usar o caso aqui do prefeito, e todas as pesquisas ali diz que ele vai ser o último colocado e que o concorrente lá vai ser o vencedor, né? E aí imagina que agora ele chame você e diz assim, olha, então vem aqui, eu vou convidar você e você vai me ajudar ali, quem sabe no último dia da campanha, no outro dia, né? Ali vai ser a votação e ele diz assim, olha, eu vou convidar você e você vai trabalhar comigo e aí nós vamos ganhar, você vai declarar apoio a mim e quando eu ganhar, eu vou colocar você como o secretário, né, da cultura, o secretário do meio ambiente, qualquer secretaria ali. Você vai dizer, olha, para que você está me prometendo isso aqui? Amanhã você vai perder, então não tem valor nenhum o que você está me prometendo. É isso que Daniel diz, queridos. Daniel entendeu o tempo que ele estava vivendo. Olha o que, que diz o verso 30 do capítulo 5. Verso 30 do capítulo 5 diz assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, ele estava prometendo algo, queridos, ele estava prometendo, naquela mesma noite, ele morreu. O reino dele acabou. Pastor, mas por que você está falando isso para mim? Queridos, porque nós temos um camarada, e a lição da escola sabatina está tratando sobre isso, do grande conflito, a grande batalha do bem e o mal. Nós temos um inimigo e ele se apossou desse mundo. E Satanás, ele acha que esse mundo é dele. O próprio Cristo, falando a respeito dele, diz assim: olha, aí vem o príncipe desse mundo. Quando você vai na tentação de Jesus, ali em Mateus, no capítulo 4, que Jesus está sendo tentado, Satanás, ele mostra o mundo e diz a Jesus: tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Ele se considera o dono desse mundo. E ele tem oferecido para muitos vantagens em servi-lo. Olha, vem para o meu lado. E muitas vezes aí você fica, não, vem me servir. E aí você vai ter mais dinheiro. Vem me servir e eu vou conseguir para você um cargo melhor. Vem para o meu lado e agora você vai conseguir um emprego melhor. E as pessoas estão trocando Jesus pelas ofertas que o inimigo tem oferecido. Algumas pessoas estão abandonando para ganhar um pouco mais de dinheiro. Alguns abandonam Jesus porque às vezes não, porque para ter mais amigos. Alguns abandonam Jesus para ser aceito ali no seu ciclo social. Alguns abandonam Jesus porque agora eles, por conta de um namorado, de uma namorada, por conta, às vezes, de um casamento para conseguir uma pessoa para casar, porque às vezes, se ficar ao lado de Jesus, ele vai ter que permanecer solteiro. E aí eles trocam Jesus por coisas que são banais, coisas que são passageiras. Amados, muitos de nós não estamos entendendo que o mundo está acabando. Nós estamos vivendo os momentos finais da história desse mundo, queridos. E isso aqui, eu não estou falando aqui de forma alarmista, mas eu quero dizer para você, qualquer cenário que você olhar, você vai ver que esse mundo está chegando ao fim. Olhe para qualquer cenário. Olhe para o cenário religioso dos nossos dias. Olha a quantidade de homens que se levantam para brincar com o que é sagrado, para brincar com a fé das pessoas, para usar a fé para tomar dinheiro das pessoas, para prometer falsas curas, falsos milagres. E isso Jesus disse que estaria acontecendo nos dias finais da história desse mundo. Olhe para o campo político, as pessoas colocam expectativa em homens e mulheres e eles se levantam e nada podem fazer, porque eles estão interessados apenas, a palavra diz, que são homens e mulheres amantes de si mesmos. Olhe para o cenário da depravação moral. Aonde nós estamos indo, queridos? As pessoas estão brincando com o que é sagrado. As pessoas pegam comportamentos contrários à vontade de Deus, contrários à palavra de Deus, e colocam isso como se fosse normal. E colocam isso como se fosse normal, como se estivesse certo. E aí nós temos nos nossos dias igrejas
aonde as pessoas estão pregando e é tudo normal, homem se deitar com homem, mulher se deitar com mulher, comportamentos completamente contrários à vontade de Deus. E nós estamos banalizando o que é santo. Nós estamos banalizando o que é santo. Eu falo nós no sentido geral, no meio cristão, o cristianismo de uma forma em geral. Sabe por quê? Porque nós estamos encantados com as ofertas desse mundo. E nesta manhã, nesta mensagem, eu quero colocar aqui o rei Beltesazar como se fosse, vou usar aqui só para exemplificar, como se fosse o inimigo de Deus, nos oferecendo. Ele faz qualquer coisa para você abandonar a Deus. Ele faz qualquer oferta, qualquer proposta. Ele faz proposta de emprego, ele faz proposta de casamento, ele faz proposta de namoro, ele faz proposta de viagem, ele faz qualquer tipo de proposta, porque ele quer tirar você da presença de Deus. Só que, queridos, o reino dele está terminando. São dias finais da história deste mundo. Não vale a pena. Não vale a pena. Foi o que Daniel disse. Ele disse assim: para que eu quero os teus presentes? Que eu quero teus presentes? Esse mundo está acabando. Queridos, muitos de nós estamos abandonando a Deus por interesses passageiros, coisas que vão ser corrompidas. E as pessoas estão trocando a Deus por coisas que amanhã vai ser destruída. Por um carro que pode vir uma enchente, inundar e acabar com o carro. Uma casa que pode ser completamente varrida por um vento. Uma conta bancária que pode ser completamente destruída ali por uma ação errada numa bolsa de valores. Essas coisas são passageiras, elas não têm valor nenhum diante de Deus. Mas alguns estão trocando o que é eterno pelas recompensas do momento. Queridos, Daniel disse: olha, rei, a tua recompensa não tem valor nenhum, porque o teu reino está terminando. Está acabando. Queridos, as recompensas desse mundo para nós, como cristãos, como filhas e filhos e filhas de Deus, as recompensas desse mundo, sabe para nós que valor tem? Nenhum. Zero. Porque está chegando ao fim, queridos. Isso aqui, esse mundo, a palavra diz que vai vir, Deus vai mandar do céu fogo e vai queimar tudo, vai acabar com tudo, vai destruir tudo. E você está trocando, ó, as coisas de Deus, trocando o eterno por algo que pode ser destruído, que o fogo pode queimar. Não vale a pena, em nome de Jesus. Esse é o apelo esta manhã para você. Não troque, não aceite as propostas que o inimigo de Deus tem feito sobre a tua vida. Eu não sei qual é a maneira que ele tem tentado seduzir você. Não sei qual é a maneira, mas não aceite. Eu havia acabado de começar o meu ministério pastoral. Era o meu primeiro ano como pastor, ali no distrito de Jussara. E eu sei que tem alguns irmãos aqui de lá, que eles acompanham ali. Um grande abraço para eles, tá? E eu, no meu primeiro distrito pastoral, e eu recebi ali logo no início, eu tive um problema muito sério com um carro. Eu fui para atender uma das igrejas e eu caí em um atoleiro, onde um caminhão havia passado uma noite, e eu caí nesse atoleiro e a lama, né, ali o buraco que ele havia feito, quando você passava, via só que era água, e eu achei que era só água. Quando eu entrei com o carro atolou completamente, né, a parte da frente ali do motor dele, ela ficou completamente atolada, e a lama começou a invadir o carro. Então, o carro ele foi completamente tomado, ele tinha lama na altura do banco. O, o motor dele ali foi completamente tomado pela lama. Então, esse carro, para que você tenha uma ideia, né? Aqui os meninos gostam mais disso, né? Mas o carro, ele foi embora, a embreagem do carro foi embora, o câmbio dele estragou, a parte elétrica dele, alternador, motor, que é o motor de partida, uma parte do próprio motor do carro. é,
Então, os bancos, né, o estofado dos bancos, né, eu tive que desmontar esse carro todo, né? A minha sorte é que durante 15 anos da minha vida eu fui tapeceiro, né? Então essa parte eu mesmo fiz, né? Desmontei o carro todo porque a lama tomou conta do carro. Ela entrou, quando o carro foi tirado da lama, ela ficou mais ou menos na altura do banco, né? Para que você tenha uma ideia ali, até a altura do banco estava completamente lameado. A parte elétrica do carro, a parte eletrônica, módulo, essas coisas, elas praticamente foram todas destruídas. E isso me trouxe logo no início ali um grande prejuízo financeiro. E nós, os pastores, né, a igreja cuida muito bem de nós, né? Mas assim, nós não. E tá correta a igreja, viu? Deixa eu só deixar isso claro, porque na palavra diz que os levitas não deveriam possuir herança nesse mundo. Então a igreja está correta no que ela cuida de nós, mas não existe esse negócio de você entrar no ministério pensando em se tornar rico, porque você não vai ser, tá? Você não vai ser. A igreja vai cuidar muito bem de nós. Mas a gente, cada ano, a igreja, você vai trabalhando e há uma progressão, né, para que você ganhe um pouco mais. Então, normalmente, quando você começa, além de toda essa questão, você ganha ainda um pouco menos, né, do que você atingir ali o teu período, tá, no ministério pastoral. E essa situação, ela mexeu com o meu financeiro. Então, assim, esse carro já era um carro financiado, né? Essa é uma realidade, era um carro financiado, eu pagava ainda as parcelas dele e eu tive que arrumar o carro para trabalhar. Então, eu fiquei agora completamente endividado, assim, e praticamente todo o meu salário estava comprometido com aquilo. E aí, então, quando eu recebi, era quase assim, a gente vai entregando, né? Entregavam ali, olha, na escola dos meninos, e aí a parte que eu tinha que pagar lá no mecânico, e aí a gente fazia aquele negócio ali, e aí eu comecei a passar, assim, algumas coisas, a gente estava passando uma certa dificuldade financeira, como todos nós aqui enfrentamos ela. E eu fiquei, assim, imaginando, puxa vida, é muito pouco, né? O que eu ganhava. E um dia eu vim a Goiânia, que é a capital aqui do nosso estado, e estava conversando com um rapaz e de repente ele me fez uma oferta de emprego. E queridos, uma oferta para que você tenha uma, só para ficar exemplificar aqui para vocês, tá? Na época ali em 2012, 2013, né, o que ficava livre para mim, né, a gente chama do líquido do salário, era cerca de R$ 2.500. Tá? Era o que sobrava, né? Sobrava no sentido assim, que era o de pagar as contas, de comida, essas coisas assim. Não sobrar no sentido de sobrar, de exceder, né? Mas era o que era para fazer a despesa. E eu recebi uma oferta de emprego naquela época e a oferta era cerca de R$ 12.500. Então, era 5 vezes mais, pelo menos, do que aquilo que eu ganhava como pastor. E havia também os benefícios, né? Aqueles adicionais que a gente ganha, né? No trabalho ali. Quando eu fui fazer as contas, juntando os adicionais, era quase o meu salário de um ano como pastor, eu ganharia em um mês. E eu vou fazer aqui agora, naquele primeiro momento, queridos, diante daquela dificuldade que eu estava enfrentando, aquela proposta foi sedutora. E esta era a maneira que de certa forma, eu posso dizer hoje aqui, ainda mais no contexto dessa mensagem, que o inimigo estava usando para me tirar da minha atividade pastoral, aquela proposta financeira, porque eu estava vivendo um momento difícil, uma crise financeira, e agora vem a proposta financeira. E eu liguei para minha mãe. A minha mãe, ela faleceu em 2015, né? E eu liguei para ela. E contei para ela o que estava acontecendo. E ela sabia da dificuldade financeira, que inclusive ela estava me ajudando a pagar as contas ali, porque eu não estava, o que eu estava ganhando não conseguia cuidar de tudo ali sozinho. E eu contei para ela, e ela disse para mim assim: olha, foi para isso que Deus te chamou? Eu ia atuar como assessor. E ela disse assim: foi para isso que Deus te chamou? E eu falei: não, mãe. Deus me chamou para ser um pastor. Então ela disse: então faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Entendi o recado, rejeitei aquela proposta
Estou aqui hoje há 12 anos servindo a Igreja de Deus como pastor, até enquanto o Senhor Deus permitir ou enquanto Ele mantiver o chamado dele para a minha vida. Queridos, eu não sei qual é a proposta para você. Talvez eu estou falando para alguém que a proposta às vezes não é financeira, porque esse não é o teu problema. Mas às vezes a proposta que o inimigo tem feito, às vezes é de um relacionamento. Às vezes a proposta, às vezes é de um outro local, para você mudar para um outro lugar, onde você vai ter uma vida melhor e você sair desse lugar onde você está sendo uma bênção, onde você está ajudando a igreja, onde você está empenhado em contribuindo para que a igreja do Senhor avance. Porque ele sabe que se ele tirar você daí, a igreja de Deus nesse lugar vai acabar, porque ela depende de você, da tua força, do teu empenho, das habilidades que o Senhor Deus concedeu. Não sei qual é a maneira que ele tem tentado, mas o que eu quero te dizer para você em nome de Jesus esta manhã é que nenhuma proposta dele vale a pena, porque o reino dele está chegando ao fim. Entenda isso, queridos. O reino dele está chegando no final. A palavra mostra quais são os sinais do fim. Se você procurar em Mateus 24, em 2 Timóteo, no capítulo 3, você vai ver que todos os sinais estão se cumprindo. Eu gosto às vezes, entender e olhar notícias em um portal chamado Portas Abertas. Não sei quantos de vocês já. Esse portal, ele mostra a perseguição da igreja ao redor do mundo, dos cristãos. Os cristãos que são perseguidos ao redor do mundo. E deixa eu dizer uma coisa para você: a cada ano, a perseguição aos cristãos tem aumentado. Esse ano, para que você tenha uma ideia, ao redor do mundo existem 365 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos. Esse é um dos sinais de que Jesus está perto de vir, que o reino desse mundo está terminando. Na Índia, para que você tenha uma ideia, perdão, no Egito, tá? Eles demoliram uma igreja. Eles destruíram a igreja. E sabe qual foi o crime que essa igreja cometeu? Porque ela foi destruída? Porque ela estava fazendo salinhas para cuidar das crianças. Ela estava construindo salas, como se fosse o departamento infantil. E eles então demoliram toda a igreja. Então a gente fica pensando, aonde nós estamos? Estamos no final da história. E você está aceitando os presentes desse mundo. Você não entendeu que está chegando o final. Daniel não aceitou, não porque era errado aceitar, mas é porque ele entendeu o momento que ele estava vivendo. Eu faço agora esse último apelo para você, amados, em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo que ajude você a entender o tempo que nós estamos vivendo. Não é tempo de nós brincarmos de ser cristão. Não é tempo de nós brincarmos com aquilo que é sagrado. É tempo de levar Deus a sério. É tempo de levar as coisas de Deus com seriedade. É tempo de se levantar homens e mulheres fiéis e leais ao Senhor, custe o que custar. É tempo de levantar homens e mulheres que as pessoas às vezes podem ridicularizar, elas podem zombar de nós, mas nós continuaremos leais e fiéis a Deus, porque são dias finais da história deste mundo. Por isso eu faço esse apelo agora para você. Você está disposto? Olha que apelo difícil que eu vou fazer para você agora esta manhã. Você está disposto a renunciar qualquer proposta desse mundo para se manter leal e fiel a Deus? Você está entendendo que esse mundo está chegando ao final, que esse mundo já não tem mais graça? Essa semana, mais uma vez, na quinta-feira, eu estava aqui em casa e eu recebi a notícia que uma tia minha havia falecido. E na sexta-feira eu estava com a minha família, está aqui a minha tia Aparecida, sempre acompanha aqui. Nós estávamos lá em Quirinópolis fazendo o sepultamento dela.
Queridos, esse mundo já não tem mais graça. E muitos de nós não entendemos isso. E estamos trocando a Deus por coisas tão pequenas. Por coisas tão pequenas. Esses dias eu visitei alguém. Sabe por que ela estava trocando Deus? Por que ela não quer mais estar na presença de Deus? Queridos, porque ela gosta de joias. E aí é trocar Deus para usar adereços. Olha, coisa tão, parece tão pequena, mas eu sei que é a dificuldade de alguns. Trocar a Deus pela vaidade. Trocar a Deus para manter uma vaidade, para manter uma aparência, para impressionar alguém, os demais. Amados, e louvado seja o Senhor aqui pelo Francisco, pela Inalda, pela Maria, pela Carla, pela Thelma, pela Cineide, pela Neide, que estão se levantando para dizer que não, que estão dispostos a permanecer leais e fiéis a Deus, que não querem nada nesse mundo, porque querem a glória e o reino de Deus, estão entendendo os dias finais que nós estamos vivendo. Amém. Meu amigo Isaías também, a Val, minha intercessora querida, Flaviana, Patrícia, eu quero orar com você. Pai querido, são dias finais da história deste mundo. As pessoas estão brincando com o que é sagrado. Não estão levando a sério, Senhor. Mas nós aqui, esta manhã, estamos afirmando, eu reafirmando um compromisso contigo. Nós queremos permanecer leais e fiéis ao Senhor. Não nos permita, Pai, aceitar nenhuma proposta desse mundo, nenhuma proposta do príncipe desse mundo. Esse mundo está chegando ao fim, Senhor. Os sinais, tudo mostra para nós que estamos vivendo os dias finais da história deste mundo. E muitos estão trocando o eterno pelo que é passageiro, trocando toda uma eternidade por uma noite de prazer, por uma noite de alegria, por um momento apenas. Ó Deus querido, nós estamos afirmando ao Senhor esta manhã que pode contar conosco. Nós queremos ser homens e mulheres como Daniel, homens e mulheres que entendem o tempo que está vivendo e que não aceita nenhuma recompensa desse mundo, porque está aguardando do Senhor a coroa da vida eterna, o maior de todos os galardões, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Homens e mulheres que não trocam o que é passageiro, porque daqui uns dias, Senhor, nós estaremos andando em ruas de ouro. Ó Pai querido, nos dê força para mantermos fiéis e leais a esse compromisso que estamos assumindo com o Senhor. Nos dê força para ser como Daniel. Deus Espírito Santo, venha sobre nós, nos revista do teu poder, nos revista do teu poder, para que consigamos cumprir este compromisso que estamos fazendo com o nosso Pai Celestial. Continue conosco no restante desta reunião. Nos abençoe nessa semana que está se iniciando, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, em casa, na igreja. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, ó Pai. Nós colocamos a nossa vida em tuas mãos. Cientes do tempo que vivemos, nós confiamos a nossa vida ao Senhor, no amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu amigo. Mensagem, mensagem poderosa. Deixa eu só me colocar aqui do seu ladinho. Isso, meu Pai. Mensagem poderosa, meu amigo. Você sabe que enquanto você. Primeiro que nós falamos no começo, né, que a palavra de Deus é tão poderosa quanto a sua presença. Está confirmado mais uma vez essa grande realidade, né? Eu estava pensando, pastorzão, que o ímpio, em num determinado momento que você falou aí de que as pessoas muitas vezes não nos convidam, né, para determinadas atividades,
E eu estava pensando que às vezes eles são mais cuidadosos do que a gente. Muitas vezes nós caímos na tentação de misturar o santo com o profano, mas eles não caem na tentação de misturar o profano com o santo. Quando eles estão ali no profano, eles têm o cuidado de não chamar o santo para falar, né? Às vezes são mais cuidadosos do que a gente. Uma outra coisa que eu estava pensando sobre as ofertas, né, que o mundo faz, né? Uma das grandes tentações hoje é a oferta das visualizações, né? Sim. E a tentação de misturar o santo com o profano para atrair as visualizações, para alcançar visualizações. Isso me preocupa muitas vezes, né? Porque alguns. É claro que o santo com o profano, ele pode ser misturado em todas as esferas, né? Às vezes a gente pensa que é só na igreja, mas na viagem no carro nós misturamos o santo com o profano, no aparelho de televisão ou celular e por aí vai, né? Mas hoje muitos cultos de adoração são pensados apenas naqueles que estão online, né? O que chega cedo, às vezes tem que esperar para que tudo esteja pronto para o online, né? Porque a preocupação é com a visualização, isso aqui vai atrair, isso aqui. Muito obrigado por abrir os nossos olhos hoje para essa realidade, né? E Isso esse que eu falo. cuidado. Eu diria assim, pastor, talvez hoje a nossa oração, né, deveria ser pedir a ajuda de Deus para a gente ser conhecedor do tempo, né? Apesar, é bem claro, os sinais, as evidências, né, mostram claramente o momento que nós estamos vivendo, porque nós, conhecendo o tempo que nós estamos vivendo, nós levaremos mais a sério essas coisas, né? Nós cuidaríamos mais, né, com aquilo, como o senhor bem colocou aqui, com aquilo que nós visualizamos, né? Cuidaríamos mais do nosso compromisso com Deus, né? Desses compromissos que nós assumimos, porque hoje também nós estamos vivendo uma geração de cristãos completamente descomprometidos, né? Eles não têm compromisso nenhum com Deus, né? Então, às vezes, eles é, aceitam alguma atribuição que a Igreja de Deus coloca, né? Mas aí a primeira situação lá, alguém fala alguma coisa, eu abandono, né? Porque o compromisso não é com Deus, né? Estou mais preocupado com aquilo que os outros pensam, né? Aquilo que os outros vão achar, né? Ah, não, mas o fulano não gostou. Ah, queridos, é o que Deus pensa, né? Nosso compromisso é com o eterno, né? Então, não é com Amém. o que é passageiro, né? Então, realmente, assim, que Deus nos ajude a nos tornar conhecedores do tempo, né? E É esses dias eu verdade. pregava em uma das igrejas, né? E eu brinquei com eles, né? Mas, assim, aquelas brincadeiras que a gente faz como pastor, com um cunho sério, né? Eu dizia para eles o seguinte, que eu iria orar para que Deus diminuísse a prosperidade sobre a igreja. Porque eu disse que um dos maus que nós estamos enfrentando nos nossos dias é a prosperidade do povo de Deus. Porque aí muitos de nós, assim, com a prosperidade, muitos de nós, às vezes, já não temos mais o compromisso com Deus. Aí nós queremos, às vezes, usar o dia que é do Senhor, né? E aí que a gente deveria usar para estar na casa do Senhor, para estar abençoando a vida de outros. E aí nós estamos, ah, não, mas aí agora eu tenho um rancho, né? Eu vou lá para o meu rancho, vou ficar lá com a minha família, né? Vou fazer um. E não há nada errado em fazer isso, viu, pastor? O errado é quando nós não estamos entendendo o tempo, né? E estamos usando um tempo que não é nosso, horas que não são nossas, né? E é o que o senhor falou, às vezes a gente vai misturando, né? O que é santo, o que é sagrado com aquilo que é profano, né? E aí nós estamos nos tornando pessoas, né, que fora daquilo que Deus realmente planejou para nós. Mas que bom que esta manhã aqui nós tivemos vários homens e mulheres que se comprometeram, né, a viverem Graças a o Deus, né? plano de Deus, entendendo o tempo, né, e usando a sua vida assim como Daniel
para honrar e glorificar o nome do Eterno. Obrigado pela. Verdade. Obrigado, meu amigo, Obrigado. pelo banquete desta manhã. Eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o pastor Ideraldo, que é a mistura, porque você existe, meu amigo. Um grande dia, que Deus abençoe e esteja com você, Amém. viu? Amém. Sabe que isso é recíproco, meu, viu, pastor Esmeralda? Eu também te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe. Um grande abraço aí para todos os irmãos e que Deus continue cuidando de nós, nos abençoando aqui no restante desta reunião. Amém, amém. Um grande dia, que Deus abençoe.